Olá, gente. Estamos em mais uma semana reunidos para prosseguirmos nos comentários do livro Libertação pelo Amor, que é um livro de Joana de Ângeles, ditado a Divaldo Pereira Franco. Hoje introduzindo o capítulo de número 2, denominado Inimigo Insidioso. Insidioso é um termo que se cunha para dizer que é algo que a gente não vislumbra bem, que a gente não é capaz de perceber com tanta nitidez, e que por isso muitas vezes, inclusive, essa defesa é mais difícil. Frisando a vocês também que, ao contrário dos demais livros que foram comentados, como essas lições deste livro elas são mais extensas, a gente tem dividido cada capítulo em duas partes, em dois estudos, porque apesar da temática ser a mesma, Joana ela faz pontuações e nessas pontuações de textos distintos, mas que casam o mesmo tema, ela vai falando sobre abordagens diferentes. Então, vamos dar início à primeira parte do capítulo 2. Foste estigmatizado pela infâmia cavilosa e porque te refugiaste na oração, conseguiste superá-la sem sequelas. Eu gosto muito também de comentar, antes da gente propriamente introduzir, que este livro, a denominação dele, o mote dele, é da gente evoluir por formas melhores. Então, é libertação pelo amor, poderia ser pela dor também, né? A gente sabe, né, pela nossa própria vida, pela nossa própria história, que a maior parte das nossas mudanças são feitas a partir da dor. E a Joana, na série psicológica dela, ela vai comentar muito sobre esse papel da dor, mas neste livro em específico, eu gosto muito dele por conta disso, é porque há como passar por movimentos dolorosos, mas se libertando pelo amor. Então, eu acho que essa é a grande chave mesmo. Como diz aqui no início, né? Às vezes você foi caluniado, às vezes falaram mal de você, criaram alguma intriga, alguma fofoca. E qual é o movimento, né? E por que você se refugiou na oração? Então, você não foi atrás de saber quem era, você não foi atrás de tomar satisfação, você não perdeu o seu tempo no sentido de provar que esta não era verdade, não. Você foi lá, né? Como diz. eh, como se diz, construir meu altar íntimo, me fortaleci interiormente, construir o que Teresa d'Ávila chama diz que é desse castelo interior, né, de que é cada vez mais ser capaz de suportar as situações externas internamente nos fortalecendo. E essa muitas vezes é a chave, né? Se a gente não quer revidar, se a gente não quer, como muitas vezes a gente já fez, revidar o mal com o mal, ou tentar provar qualquer coisa que seja a resposta é para dentro. É nos fortalecermos e nos transformarmos por dentro para então passar por esse obstáculo. Experimentaste o escárnio daqueles que subestimam o seu valor, no entanto, persistindo nos ideais de enobrecimento, venceste o desafio. Então, mais uma questão, né? Algum escárnio, alguma coisa que foi dita ou foi feita, né, de forma contrária a você, que te afetou, e o que foi feito, né? Qual é essa libertação pelo amor? Eu prossigo o meu caminho, ciente dos meus ideais, ciente daquilo que sou, fiel a mim mesma. E então, por isso, passo também por essa experiência. Suportaste a enfermidade desgastante, entretanto, mantendo o pensamento otimista e cuidando-te sem cessar, atravessaste o período de debilidade, recuperando a saúde. Então, tive a minha saúde comprometida, em vez de me revoltar, em vez de perguntar por que comigo, se tenho feito tudo ao meu alcance para me modificar, não, qual é o meu papel, né? Então, me cuidar, claro, fisicamente, procurando os médicos adequados, os tratamentos mais úteis, mas, sobretudo, me fortalecendo mentalmente. Olha só, o pensamento otimista. E Divaldo conta, né? Divaldo que ditou o livro, que psicografou, ele comenta que Edivaldo morreu recentemente, este ano, mas há alguns meses, já na casa aí de mais de 90 anos. Nos últimos anos, se não me engano, ele teve um câncer severo, não morreu do câncer, mas fez os tratamentos, né, físicos e tal. Não né, como ele diz mesmo, aplicou essa teoria da mente, do pensamento, para se curar.
conversava com as suas células, introduzia pensamentos de saúde, de bem-estar e curado do câncer logo mais, né? Porque já passava ali da casa dos 90, fez essa passagem para o plano espiritual, mas não por conta desse câncer. Então eu acho isso muito bonito, porque mostra pra gente que, claro, nem tudo vai estar no nosso controle, nem sempre, né? Em nos advindo uma doença incurável, a gente vai poder se curar, mas há dentro de nós algo, uma força superior que nos conclama a mudar os nossos pensamentos, a acreditar na vida, a esperançar, né? Então, que a gente se utilize desse poder que nós temos e que é nossa responsabilidade usá-los a nosso benefício, né? E que está, assim, disponível para todos nós, né? A todo momento. Recebeste pedradas morais, promovidas por adversários invejosos que desejavam competir contigo, e porque não ambicionavas destaque no mundo, ficaste incólume às agressões. Olha só, né? Quando a gente vai mudando a nossa vida, mudando a nossa trajetória, por mais que as pessoas às vezes queiram competir conosco acerca de posições, de circunstâncias, até mesmo de pessoas, se a gente sabe a que veio e é fiel a isso e continua nesse processo de se desenvolver e passando por esses desafios, se entregando a isso, né, esse espírito, a gente vai passar com maior facilidade por esses dramas da existência, né? Então, alguém quer competir comigo por alguma coisa, por algum cargo, e qual é a solução, né? Interessante isso, quando, como diria minha mãe, quando um não quer, dois não brigam. Mas como que eu mudo o patamar quando alguém quer disputar algo comigo? Se eu entro na disputa, então eu me envolvo com aquilo, revido o mal com o mal, né? E a situação, ela não tem uma finalização boa. Então, quando é que eu me desvencilho dessas situações? E aí é como se diz, né? Deixa de lado. Você precisa realmente do ursinho, né? Se duas crianças estão brigando pelo ursinho, nossa, mas tem tantos outros brinquedos que você possa brincar. Você precisa mesmo do ursinho? E aí, quando a gente abre mão, né? Aí as coisas se facilitam. Então, se eu não quero destaque, se eu não estou atrás de reconhecimento, de valorização, tudo bem. Se você acha que isso é melhor, então pode ficar com você, não tem problema, né? Foste visitado diversas vezes pela tentação da ira, da mágoa, da revolta, porém, reflexionando a respeito dos elevados objetivos da existência, não detiveste nos desvios da inferioridade, avançando alegremente. A mesma coisa. A gente vai passar por muitas situações em que as nossas emoções ainda vão vir à tona, mas a gente não precisa reagir segundo elas. Então, eu passo por um momento mais duro, por uma provação mais persistente, né? Ou por algo que me veio de supetão. Então, normal que me venha muitas vezes a ira, né? Normal que ainda venha muitas vezes essa raiva, essa quebra de expectativas, uma certa frustração, mas é compreender assim. Eu, como espírito imortal, dando a minha batalha, o que que cabe a mim aprender aqui neste caso? Porque o que é do outro é do outro. E muitas vezes, né, nessa raiva que persiste, daqui a pouco vem mágoa, daqui a pouco vem ressentimento. E aí eu fico pensando, por que é que a gente se permite passar tantos dias, meses e anos guardando tantas coisas ruins? Né, a gente já comentou aqui em outros momentos que esse ressentir, ele é real. Então eu ressinto fisicamente, né, aquela cena, aquele drama vivenciado. Então há uma descarga grande de coisas ruins, né, de emoções realmente descontroladas. Isso descarrega completamente no meu físico, que é duramente prejudicado. A minha mente, ela oscila muito. O meu astral, ele fica comprometido, às vezes muitos dias, às vezes anos. Eu fico pensando por que é que a gente faz isso conosco, né? Quando a gente poderia deixar passar, né? Quando a gente poderia deixar que a vida se encarregasse e que a gente aprendesse com aquilo, porque as coisas não vêm também sem razão. Então vamos aprender com isso. Deixa eu tomar responsabilidade do que me cabe, deixa eu fazer as mudanças de que necessito, e aí solto, aprendo e solto, né?
Proclamaram a tua queda, a tua deserção do bem, alguns companheiros precipitados, todavia permanecendo imperturbável, odiaram-te, sem que isso te afetasse. Então, muitas vezes, as pessoas querem que a gente se desequilibre mesmo, fazem coisas que vão nos prejudicar muitas vezes, vão nos comprometer na nossa vida, né? De novo, a postura, a gente fala muito isso dos grandes mestres, né? De um Jesus, de tantos outros. Silêncio e perseverando na sua batalha. Olha, se eu sei que isso é melhor para mim, deixa eu continuar fazendo aquilo que eu vim fazer. É porque eu não vou agradar todo mundo, nem todo mundo vai concordar comigo, nem todo mundo vai compreender, vai ver o mundo segundo eu vejo. Então, muitas vezes não são nem mal intencionados. Estão vendo a vida conforme vem e tá tudo certo, né? Segundo o patamar evolutivo de cada um tá vivendo segundo aquilo que melhor acredita. Fustigaram-te os sentimentos através de variados ardis, mas como te encontravas com a mente referta de idealismo e o sentimento rico de entusiasmo, não foste alcançado pelo mal que te rondava. Porque é que a gente permite que as pessoas tenham tanto controle sobre nós, sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos. Sabe, eu acho que cada vez mais que a gente é coerente, cada vez mais que a gente toma de fato um cuidado de se comprometer com as leis da vida e de fazer aquilo que nos corresponde, que a gente vá dando espaço para que todas essas coisas possam chegar até nós, que a gente não vai ter o controle, mas possam seguir o quanto antes, fortalecendo a nossa mente, sobretudo com a aceitação. Olha, eu não sei muito bem por que isso está acontecendo, mas sei que se o mundo não é caótico, se há uma ordem que muitas vezes eu não compreendo, eu ainda não vejo, né? Muitas vezes neste momento eu realmente não vou destrinchar isso aqui. É pedir olhos de ver, sim, mas naquilo que a gente não conseguir ver, é só seguir mesmo, seguir fazendo a nossa parcela, porque esse mesmo capítulo vai falar logo ali à frente que muitas vezes, por conta de todas essas situações, né, momentâneas, temporárias, mas às vezes em quantidade mesmo maiores ou prolongadas, isso vai nos desanimando. Isso também não deixa de ser um inimigo, né? Porque vai realmente consumindo as nossas energias, tirando as nossas esperanças e daqui a pouco a gente está completamente paralisado ou desiste de tudo logo, né? Recebeste a ingratidão de comensais da tua afetividade, no entanto, despido dos interesses de compensação de qualquer tipo, seguiste adiante, sem lamentar-lhes o afastamento. Então, olha, né, muitas vezes a gente faz aquilo que de melhor a gente tem, dá aquilo que é possível naquele momento, né, com as melhores das intenções, e o outro, muitas vezes, além de não conseguir corresponder, ou não querer, ou realmente não ser possível, muitas vezes ainda vai achar ruim, né? E tá tudo certo, né? É como se diz assim, é, qual é a questão e como é que a gente sai disso, né? Desses abandonos, desses desvios de rota que os outros tomam e que não nos incluem. É compreender, olha, todo mundo tem o seu livre-arbítrio e eu faço o que eu faço é pela vida, também pelo outro, mas sobretudo por mim mesma. Então a gente vai cada vez mais deixar de precisar eh, dessa retribuição alheia se a gente começar a fazer como o budismo fala, tem um conceito muito bonito dessa retação, né, que é o fazer por dever, porque aquilo é o que me corresponde como ser humano. E, gente, é muito bonito quando a gente consegue dar uma paz de consciência gigantesca, que é, olha, caramba, mesmo diante dessa situação tão desafiadora, que muitas vezes em outros momentos eu não conseguia agir de forma diferente, muitas vezes uma frieza, muitas vezes uma indelicadeza, muitas vezes é um desrespeito mesmo, né? Passariam por nós assim como algo gigantesco e não é que não tenham peso ainda, né? Muitas vezes ainda tem. Mas se você responde segundo aquilo que é melhor como ser humano que é, caramba, isso te dá uma força tão grande que você consegue ir muito mais além. Então, isso é belo também, quando a gente consegue não mais reagir à vida, mas olha.
Eu faço também pelo outro, mas sobretudo por ser fiel a mim, porque me doeria muito reagir nesta situação. Eu sei que não seria bom para mim nem para a vida. Então, veja as mudanças de paradigma, né? Que a gente vai vendo mesmo, né? Deus, esse divino, esse sagrado, adentrando a nossa vida e mudando as concepções, né? Que às vezes, olha, eu só vou te dar em uma determinada parcela, né? Ou eu quero reciprocidade a qualquer custo, para daqui a pouco você olhar e falar assim: caramba, é muito bom dar. Quando eu não tenho expectativa, quando eu sei que aquilo é o que me cabe, aquela quantidade, naquele momento, essa constante, a perseverar ali, que bacana. Sabe, quando a gente consegue realmente fugir dessa reação, desses nossos instintos que ainda estão muito aflorados dentro de nós, quando a gente consegue sair disso, né? Ainda que momentaneamente, porque infelizmente a gente não consegue viver isso o tempo todo ainda, mas um dia conseguiremos também. De repente você fala: caramba, que bacana que eu dei conta. Fiquei assim muito felicitado por ter sido capaz de fazer diferente. Isso é belíssimo. Isso é um ser humano em construção, assim como se diz, em alto nível, né? Provaste solidão e foste impelido ao silêncio por circunstâncias penosas, mas sintonizado com as esferas superiores, ouviste a voz dos céus e sentiste a companhia dos benfeitores espirituais, dando prosseguimento ao trabalho, né? Quantas vezes a solidão muitas vezes nos assola mesmo, né? Sem que a gente deseje, sem que a gente queira, sem que a gente escolha, mas por própria pela própria vida, né, nos convidando, nos arrastando muitas vezes a isso. E é belo ver que essa sintonia está sempre disponível a nós, né? E nós que ainda somos tão ruidosos, que ainda falamos tanto, a gente vai ver que a presença divina, ela é muito mais através de um silêncio, mas de um silêncio que preenche assim cada pedacinho do nosso coração. Então é interessante perceber que esses momentos de dor muitas vezes nos propiciam conexões profundas com a vida, profundas com o entendimento de que há algo maior, muito mais grandioso do que nós, do que os nossos problemas, né? Então a gente vai tomando esse tamanho, né, do universo, daquilo que existe, entrando em uma conexão muito mais superior, e aí de repente você já não se vê mais sozinho, porque há essa presença divina preenchendo cada célulazinha nossa, e isso é divino. Pena que muitas vezes tão pouco a gente ainda se conecta com essa grandeza divina, né? Que reside em tudo, gente, em tudo, em todos os momentos, em todos os lugares, né? Em todas as formas, está ali, né? Perene, atemporal, à nossa disposição. Pena que o nosso canal muitas vezes ainda é tão frágil, ainda é tão instável, né? Mas que a gente cresça para conseguir sentir em profundidade tudo isso, né? Tentaram arruinar-te o nome, objetivando dificultar o teu acesso aos corações. Apesar de tudo, seus testemunhos de dignidade superaram as informações descabidas e falsas, mais ampliando os teus horizontes de edificação moral. Quando a gente passa por fofocas e calúnias a nosso respeito, dá uma dor muito grande, né? Porque qual é a nossa vontade? Provar que aquilo não é verdade, provar o nosso ponto de vista, tentar demonstrar o que é que realmente aconteceu e perda de tempo, porque muitas vezes as pessoas não vão acreditar. Muitas vezes não vai se conseguir desfazer a extensão, porque a fofoca, a calúnia, né, essa maledicência, ela tem proporções grandes, enraiza fácil, né? Ainda muitas vezes um assunto muito procurado pelas pessoas, então aquilo se alastra assim, é pior do que fogo na época de seca, né? Então, muitas vezes, para fazer com que tudo isso seja desmanchado, muitas vezes uma reputação já foi deteriorada, né? E aí, nesses momentos, né, que a gente não desanime, mas que a gente continue fazendo a nossa parte, deixando ao tempo, e deixando a vida e a verdade, né, que tudo seja esclarecido, se é que vai ser possível. Mas eu pensar assim, eu não tenho a pretensão de que eu vou conseguir provar nada a ninguém, então imagina eu perder o meu tempo, que é tão valioso, que é tão precioso, tentando mostrar que não foi bem assim, que não é bem assim, que eu não sou assim, que não foi isso que aconteceu. Não, que a gente siga a nossa vida,
comprometido com os nossos ideais. E eu sei que muitas vezes isso é difícil, mas, sabe, é esse o movimento natural de uma alma que está em paz com o que faz, né? De cada vez menos não precisar demonstrar aos outros, aliás, não precisar que os outros nos reconheçam desta forma. Não, que a gente seja, que cada vez mais a gente seja mais coerente, porque sim, a gente ainda tem muita incoerência, muito aquilo que a gente sabe, fala, ainda não é algo vivenciado em profundidade por nós. Eu acho que isso dói demais. Então, que a gente se comprometa com a nossa própria caminhada, porque dói demais sentir isso, né? Essa incoerência alheia nos machuca muito, mas também somos nós muito incoerentes e cabe a nós travar essa batalha de me dignifico, eu me torno um ser humano ainda mais comprometido com a minha evolução, né? Armaram rede de acusadores fixados em ti, perturbados pela monoideia de impedir-te o avanço. Assim mesmo, porque não cessaste de agir e de servir, esses inimigos da tua paz sofrem por ver-te imper, impertérito, né? Que é me mantém ali tranquilo, na desincumbência do compromisso assumido com Jesus. Então, muito se fala, né? As pessoas continuam ali tentando me acusar de coisas ou tentando me afastar do trabalho. Eu continuo ali constante, servindo, dando a minha parcela. Então, veja que isso é se libertar pelo amor. Isso é escolher, sabe? Isso é um ser humano bastante digno no sentido de eu não vou reagir conforme muitas vezes eu já reagi tantas vezes. Eu não vou, não posso me dar o direito de fazer como eu sempre fiz. Eu não posso revidar mais mal com mal, porque eu sei que isso não me faz bem. Não faz bem a mim, porque já sei que isso não é o certo, não faz bem ao outro, não faz bem ao mundo. Então compreende. Cada vez mais que os nossos valores eles vão sendo realmente refeitos dentro de nós, que há muito a se mudar dentro de nós, mas começa a doer. Mesmo revidar os outros é ok, foi um absurdo que fizeram comigo, isso daqui é muito injusto, mas eu não posso mais retribuir injustiça com injustiça, porque me dói, porque não vai me fazer bem, porque tem a lei de ação e reação, né? Então a gente vai adentrando mesmo em outro aspecto, e muitas vezes para as pessoas ao nosso redor, inclusive que convivem conosco diariamente, a gente vai ser visto como tolo, como bobo, como fraco, fraco, né? Que força que é necessária ainda dentro de nós, imperfeitíssimos que somos, no sentido de silenciar ante uma ofensa, de não querer revidar, né? De não querer se vingar, de não querer mostrar o nosso lado, de silenciar e perseverar ali constante. Ainda para nós é muito difícil, isso é uma força tremenda de uma alma que está comprometida consigo, entende? Sim, depois com o mundo, mas é uma compreensão e uma fidelidade a si mesmo, que olha. Cada vez mais eu sou um ponto firme para mim e depois, consequentemente, para o mundo, para as pessoas ao meu redor, mas eu preciso fazer isso por mim, pelo meu espírito, né? Pela minha essência divina, porque é isso que me cabe como ser humano. Foi isso que eu já entendi da vida, é isso que, vez ou outra, eu tenho insights, eu tenho lampejos, eu tenho já uma conexão tão mais profunda com a vida. Daí tem uma parte, eu acho que é de Gálatas na Bíblia que fala muito isso, assim, não vou saber a citação ipsis literis, mas ela fala basicamente assim, por que que você, que começou pelo Espírito, está voltando a se aperfeiçoar na carne? Que é como se fosse assim, olha, você já fez um caminho, você já caminhou, você já sabe muita coisa, você já tem alguns valores dentro de você que te firmam, que te fazem viver pelo espírito. Por que é que agora muitas vezes você quer voltar a ter revides, né? Quer viver pela carne, quer nesse sentido de viver os valores do mundo, em voga no mundo, né? Que é, olha, se alguém me faz mal, eu tenho sim, que além de mostrar que ele está errado, ter alguma consequência, senão como é que ele vai aprender? Então a gente começa a adentrar por esses caminhos, né, a racionalizar essas coisas, e quando vê, sim, começou pelo espírito, começou com uma boa intenção, mas daqui a pouco já deturpou tudo, eu já caí, né? Ivone Pereira, eu comentei com vocês em outras lições, e eu acho bonito porque é na prática, sabe? É porque passaremos por esses momentos de prova mais intensa, e a gente precisa ter uma base onde segurar, né?
Então, ela tem uma trilogia, se não me engano, o primeiro é Nas Voragens do Pecado, mas eu não tenho certeza, o livro, em que ela vai passando por uma série de reencarnações em que ela vai se comprometendo. Mas ela já não é completamente inconsciente, ela já é uma boa pessoa, ela já tem ideais bacanas. Então, a mostrar que, assim, nós não estamos isentos disso, né? Para a gente cair é muito rápido, né? Então, a gente precisa mesmo ter essa consciência para se manter firme nesses momentos de testemunho, como foi ali, né, o título da lição anterior, para que eu não caia, para que eu não tenha as mesmas respostas que eu já tive, né? Porque é exatamente isso. Ela não fez algo, ela reagiu, fez, né? Mas ela reagiu a algo que fizeram com ela, que ela considerou muito injusto. E ela passou, gente, encarnações inteiras tendo que purgar, tendo que se voltar mesmo para o reajustamento da lei. E quanta dor é envolvida nisso. Então, veja. é, Tudo bem, eu estou passando por uma injustiça, eu estou passando por um momento difícil, eu estou passando por uma prova mais intensa, mas eu tenho que estar lúcido, sóbrio espiritualmente, para poder passar por isso sem revolta, sem revide, sem me vingar, porque daqui a pouco o que começou sendo uma prova vira uma expiação. Porque se eu não soube lidar com isso, se eu não passei por esse momento com dignidade, com aprendizado. Logo mais eu estou comprometida vidas e vidas para pagar aquilo que fizeram inicialmente comigo, quando a minha opção, e eu tinha essa opção, era modificar a minha conduta. Então, sabe, que a gente tome essa autorresponsabilidade para si e fala, não, eu não permito mais isso na minha vida. Eu, eu preciso criar essa vontade muito bem firme dentro de mim de que eu posso reagir de outros modos, né? Em todas as situações afligentes, lograste manter a inteireza moral, superando-te a ti mesmo. Daí a gente vai muito ver isso. Às vezes a gente acha que as batalhas que a gente trava são exteriores, são com as circunstâncias, são com determinadas pessoas. Não, é uma batalha interior gigantesca, intensa, dentro de nós. Entre um eu que já está mais amadurecido, entre um eu que ainda é mais instintivo, que ainda, né, que ainda é mais voltado para as coisas da matéria, né? E há essa briga dentro de nós, dessas duas partes, e como se diz ali, inteireza moral, e a gente vai superar quê? A ti mesmo, né? A gente se supera, e essa é a das mais bonitas batalhas. Eu me superei neste ponto. Não está completamente preenchido, não estou completamente isenta de cair, mas já estou um pouco mais fortalecido. Porque o teu vínculo é com Jesus e não com as pessoas, tudo quanto te fizerem certamente não te afetará se porfiares, porque ele te defende de todo mal que não esteja estabelecido pela lei de causa e efeito. Olha que belo isso. Se eu me manter conectado com a vida, com as leis, com a espiritualidade superior, né, é muito mais fácil de eu passar por todas essas provas e de não ser atingido por aquilo que não está nos desígnios da lei de causa e efeito. É como se disse, algo nos chega, diz respeito a nós, né? E que a gente saiba passar com essa sobriedade, com essa inteireza, com Jesus ao nosso lado, com o divino, com o sagrado dentro de nós. Porque senão a chance da gente se perder nesse caminho, de não passar pela prova e se comprometer ainda mais é muito grande. Na luta, forjam-se os heróis e os santos, os mártires e os abnegados construtores da humanidade feliz. Nunca temas, nem te afadigues em defesas injustificáveis, quão desnecessárias, porquanto estás fadados à conquista do infinito. Olha que belo é. Olha, não fica preocupado em mostrar sua verdade, seu posicionamento, quem você é. Não fica. Não fica fadado a tentar mostrar, se afadigar por conta disso. Continua servindo, continua dando a sua batalha, continua se transformando como ser humano, continua se responsabilizando pelas suas reações, pela sua própria vida. Segue adiante, né? Então é mais ou menos essa lição de hoje. E há uns dias atrás eu estava pensando o quanto é bom ser bom para os outros, né? Eu conversava com a minha mãe.
E disse a ela que isso, que é muito bom a gente ser bom com os outros. Sabe por quê? Quem foi bom conosco pode passar décadas sem que a gente veja essa pessoa, sem que tenha mais contato com essa pessoa, mas a gente é profundamente agradecido pelo bem que fizeram por nós, sabe? E que a gente possa ser isso para as pessoas também, possa ser esse exemplo de que não, o mundo não está perdido, de que há outros modos de se fazer, de que o mundo pode até ter alguns valores predominantes, mas que eu não preciso tê-los, que eu posso ter a postura de responder de forma distinta àquilo que me acontece. E é belo demais quando alguém consegue fazer isso conosco, né? Então, eu me lembro, assim, na minha história, de pessoas que transformaram a minha vida e foi pela demonstração do amor. E foi pela demonstração do amor, né? Então, que a gente agora já é um pouco mais amadurecido, que a gente possa fazer isso e ser isso para as pessoas também. Porque, no final das contas, o que é da matéria ficará na matéria. E o que nós seremos e o rastro que deixaremos no mundo e para as pessoas é isso. A gente não leva mais nada, mais nada, né? Só aquilo que a gente soube crescer, só aquilo que a gente serviu, aquilo que a gente demonstrou, os aprendizados que fez, né? Os obstáculos que conseguiu transpor, a evolução que conseguiu galgar, né? O estágio evolutivo em que a gente se encontra. Só isso. De resto, no final da nossa vida, nada mais vai importar, né? Então, que a gente permaneça com isso bem consciente dentro de nós, para que a gente seja esse ser humano, cada vez mais, esse ser humano que faz a diferença na vida das pessoas, né? E que está comprometido com isso e com as suas próprias mudanças também. Então, muito obrigada pela escuta de hoje. Eu espero que tenha feito sentido, que alguma coisa tenha conseguido aí ser extraída de precioso, viu, desta lição. Muito obrigada. Até semana que vem, se Deus nos permitir.